Boa tarde. Meu nome é Vitor Ceroa, minha formação inicial é Educação Física, agora uso esse termo Educador Físico, é bonito. E eu trabalho com movimento. E a gente aqui está em desigualdade, né? Porque a gente está se mexendo muito, vocês estão muito parados. Então eu queria fazer um pedido para os que gostariam de participar, porque vocês estão muito passivos. Vocês, por favor, os que gostariam de fazer, vou pedir para vocês emitirem um som qualquer. Pode ser uma palavra, pode ser um berro. Eu vou contar até 3 e vocês se libertem dessa energia bloqueada que está aí. Porque ficar 1 hora escutando a gente falar é muito ruim, né? Sem poder falar nada, né? Sem fazer uma perguntinha, se coçando assim, né? Então, prontos? 1, 2, 3 e já! Muito obrigado, muito obrigado. Então, vamos começar. Quando eu vim fazer essa palestra aqui, a Fátima me convidou, muito obrigado ao convite, fico muito feliz. Andei pensando como explicar em 15 minutos coisas que foram estudadas durante milênios, né? E desisti de explicar isso, né? Não faz sentido. Mas eu vou tentar passar o que a gente pode fazer para explicar para quem não conhece nada das medicinas vitalistas, ou quem não consegue acreditar em nada que não seja palpável. Então fui buscar na biologia. Então essa semana eu andei estudando muito o mecanismo de fisiologia celular. E descobri coisas muito interessantes que eu descobri não, né? Descobriram e eu só aprendi com eles, né? Então, os antigos estudavam a energia de uma forma não palpável, porque estudavam o macrocosmos. As relações que eram feitas antes do microscópio, antes das descobertas internas, eram relações astronômicas. E ninguém podia pegar a Lua para fazer um estudozinho rápido. E ninguém sentia a força da Lua em você. A Lua passa em cima da nossa cabeça e ninguém sente nada, né? O pessoal fala das marés, mas a cabeça não sobe quando a Lua está passando, né? Então, antigamente se estabelecia relações energéticas com matérias muito distantes. Então, a gente tinha que aprender a observar o efeito que essas estruturas físicas causavam em outras estruturas físicas, mesmo sem ter contato mecânico. Então, toda a medicina chinesa, que é onde eu me estruturo, porque o Qigong é uma prática de mobilização de energia através do corpo, como a acupuntura através das agulhas, como a fitoterapia chinesa, que na verdade é farmacoterapia, porque usa animal, vegetal e mineral, não usa só ervas, usa o princípio energético das ervas. Então, tudo se baseia na forma como os corpos se transformam em densos e sutis constantemente. Isso, modernamente, foi esclarecido pela física quântica. A física quântica é que deu ao Ocidente a capacidade de entender que a matéria não se acaba na matéria, que a matéria é só uma parte dessa história. Então, o conceito quântico de partícula e onda, que é um conceito moderno, é exatamente igual ao conceito chinês de 7.000 anos atrás de Yin e Yang. As definições são as mesmas. E a minha função hoje, quando eu trabalho com a acupuntura bioenergética, que é uma visão da bioenergética afetando a matéria e como é que a gente pode melhorar a saúde a partir daí, é exatamente mostrar que os chineses falavam que o homem é o resultado da interação entre o céu e a terra. Isso parece místico para um médico ocidental. Agora, se eu falar que a produção de ATP, que é a nossa molécula energética, vem da queima da glicose pelo oxigênio, eu estou falando a mesma coisa e qualquer um da área de saúde vai achar ótimo. Mas o oxigênio vem do céu e a glicose vem da terra. E a energia que eu produzo através dessa queima é o que me faz ficar vivo. Não tem nenhuma diferença. Então, a minha proposta é que a gente consiga passar para as pessoas que acham que é místico o que a gente fala, que a gente tem embasamento teórico na linguagem ocidental. Porque se os ocidentais ouvirem dessa forma, eles abrem os ouvidos para eles poderem ouvir o que eles não sabem.
Eles vão saber o que eles sabem, mas eles vão estar dispostos a escutar o que eles ainda não conhecem. E a compartilhar o conhecimento que é o mais importante. E não provar quem está certo e quem está errado, né? Então, nessa pesquisa que eu fiz, eu encontrei essa frase logo no começo do índice do livro, que fala que a célula comunidade de saúde e doença. Então, o que esses autores estão dizendo é que não existe doença corporal sem doença celular. Como a célula é nossa unidade, toda vez que a célula adoece, os tecidos adoecem, os órgãos adoecem e o corpo adoece. E toda vez que a célula se torna saudável, os tecidos também, os órgãos e o corpo. Então, toda doença, se não for traumática, ela precisa passar pelo adoecimento celular. E toda recuperação da saúde precisa passar pela recuperação celular. Não tem jeito. E aí eles foram estudando a célula, essas são células tronco, né? Simpáticas, não? Bem simpáticas. Que são indiferenciadas, mas que têm a possibilidade de se diferenciar. E o que eu achei muito interessante? Quando eles falaram do DNA, no projeto Genoma, eles mapearam mais ou menos 3 bilhões de possibilidades de combinação. E desses 3 bilhões, só 1,5% é responsável pela estruturação das proteínas. Então, o DNA, que é quem comanda o movimento funcional da célula, que é quem diz o que a célula vai produzir, tem 1,5% do DNA voltado para a produção de proteínas. Muito pouco, né? A pergunta é, então, para que serve os outros 98,5%? O restante do DNA serve para organizar a produção que esse 1,5% está fazendo. Ou seja, como se a sua matéria tivesse 1,5% de estruturação e 98,5% de gente tomando conta para ver se continua funcionando tudo no mesmo lugar. Então tem muito mais energia funcional do que estrutural. Então é muito pouco você querer estudar a estrutura e tentar entender o funcionamento. Porque o funcionamento não vem pela estrutura. Agora, também não existe funcionamento energético sem estrutura física. E o que os chineses falam há milênios é que não existe um sem o outro. A matéria e a energia são a mesma coisa em diferentes movimentos. Isso é o que a gente tem estudado ao longo da vida. E é o que cada vez mais as pessoas estão começando a descobrir agora. Então, o Qigong é uma forma de reconectar essa célula, essa unidade nossa, com o cosmos. Porque são as mesmas estruturas. A célula e o universo têm os mesmos formatos, as mesmas relações de distância. Proporcionalmente são idênticos. Então, por que a gente vai se desconectando? Todo esse espaço intracelular e extracelular, que teoricamente seriam vazios, ou seja, entre um órgão e outro tem nada. Mas esse nada, se fosse só um nada, a gente não ficaria em pé. Então tem que ter um enchimento. Esse enchimento é de um tecido, teoricamente, só para preencher espaços. E esse estudo que eu estou fazendo é muito interessante porque eu fui descobrindo que esse espaço de preenchimento não é só um espaço para preencher, é o contrário. É nesse espaço que tudo acontece. As relações só acontecem porque você tem um espaço vazio que permite o movimento energético, ou que permite o trânsito físico. A nutrição de um tecido depende de espaços para que a alimentação chegue até ele. Sem os vazios, nada acontece. Então, são os vazios que permitem que o movimento aconteça. Então, diferentemente do que a gente pensa, em preencher o tempo todo os vazios que temos, que é uma premissa fundamental, né? Olha, eu tenho 15 minutos para falar. Como é que eu preencho esse tempo? Esse é um pensamento ocidental. O pensamento oriental é: como eu gero vazios dentro do que está cheio para que eu possa me mover? Como eu esvazio o meu pulmão para que o ar possa entrar? E não como eu encho se ele já está cheio. É impossível encher o pulmão se ele já estiver cheio de ar.
Agora, se eu consigo esvaziá-lo, aí eu consigo encher de volta. E aí, durante muito tempo, se pensava também que o espaço era um monte de planetas com um buraco no meio, né? Hoje já se sabe que não, existe a massa escura. Que é o quê? Não existe um buraco entre os planetas. O espaço vazio entre os planetas se move. É uma estrutura. E empurra os planetas em uma determinada direção. Como se fossem instrumentos sólidos dentro da água. A água não é um nada. A água é água. Mas o sólido se move pelo movimento da água e não pelo seu movimento próprio. Então são essas relações que a gente precisa estabelecer. Então, quais são os pilares do Qigong? O que o Qigong faz para tentar reconectar esse indivíduo microscópico, que somos nós, né? Eu não sou Vitor, né? Eu sou 6 trilhões de Vitinhos, né? Que se juntam e formam, não tão grande quanto o Jackson, né? Mas uma coisa bem maior, né? Então, como é que o Qigong vai trabalhar essa ideia de reconectar um movimento energético? A primeira coisa que o Qigong trabalha vai ser sempre a postura. Por quê? A postura significa criar espaços para que as coisas aconteçam. Então, quando você faz uma flexão do tronco, um lado está expandindo e o outro está contraindo. Então, um lado tem mais fluxo e o outro vai ter menos. Aí eu vou ter que fazer para o outro lado, senão eu vou ficar torto. E aí recupera isso. Então, a postura vai permitir o movimento interno para que haja conexão entre o movimento externo e o interno, porque o corpo sofre influências externas e internas. O segundo passo é a respiração, que é o que faz a nossa conexão com o meio que nos insere, que nós estamos inseridos. Então, o controle da respiração também leva ao controle do pulmão sobre o coração. E para a medicina chinesa, o coração é quem trabalha a mente. Então, quando o pulmão controla o coração, controla a frequência cerebral. E com isso, o metabolismo cai. E você então funciona gastando menos para viver o mesmo tempo. E por último, o que a gente chama de intenção. Que é a mente tranquila, conseguindo observar os fenômenos internos e externos. E aí sim, tomando as atitudes que são adequadas para a sua saúde. Recuperando o seu equilíbrio. Então esses são os pilares do Qigong. E eles não se baseiam nos músculos, se baseiam nos meridianos de energia. Então essa é uma grande diferença. As pessoas pensam, esse movimento está fazendo o tríceps externo. Não. Está trabalhando o meridiano do intestino grosso. Por isso que o entendimento é tão diferente e tão difícil, né? Isso é uma frase que me acompanha há muito tempo, né? O vazio é o que gera o movimento. Então, se você não estiver gerando vazios novos, a sua vida não está tendo movimentos novos. Estão sendo bloqueados. E é isso que adoece. Se todo o nosso fluxo sanguíneo estiver livre, você não tem grandes problemas cardíacos. Agora, se nós começamos a obstruir as artérias e as veias, o coração muda a sua forma de funcionar e você tende a adoecer. Então, o princípio básico de todo o tratamento, e é o que liga todos nós aqui que estamos palestrando, é que a energia e a matéria interagem através dessa frequência, que não é místico, né, que é um comprimento de onda, como a onda da energia se movimenta e que afeta diferentes estruturas ao mesmo tempo. Então, essa é a grande interligação de todas as medicinas. A gente trabalha com a energia que aquela medicina pode promover e não com a matéria que ela está usando como instrumento. Então, a mão é um instrumento, o floral é um instrumento, o movimento corporal é um instrumento, o remédio é um instrumento. Agora, esse instrumento está visando o quê? Esse instrumento está visando recuperar um movimento adequado do metabolismo orgânico, o movimento adequado do pensamento, o movimento adequado dos sentimentos. Então, o que a gente busca é recuperar movimento da forma mais suave, porque movimento não acontece só por aumento da potência. Realmente, se eu tiver um carro mais potente, eu subo a ladeira mais rápido. Mas se eu estiver descendo a ladeira, pouco importa o motor, né? Basta o peso. Então, o atrito diminuído também aumenta muito a potência. Então, ao invés de a gente pensar em ficar mais forte, a gente tem que pensar em ter menos atrito. Com menos atrito, a gente gasta menos energia.
E não pensando em ficar cada vez mais forte, porque quando a gente vai ficando velho, vai ficando mais fraco. Não tem jeito, mas pode ter menos atrito. E aí não vai sentir o envelhecimento tanto. Então, o principal objetivo do Qigong não é tratar doenças, e sim estimular a capacidade inerente a todo ser vivo de manter e recuperar a saúde. Estamos todos falando a mesma coisa, né? Só que aqui tem 7 a 8 mil anos, né? Foi um pouquinho antes. O que não faz diferença nenhuma, porque isso é de sempre, né? De todos os períodos da vida teve gente pensando isso, sempre. E só para acabar, isso se dá, entre outros aspectos, através da regulação do sistema autônomo, da redução do gasto metabólico e da diminuição da frequência cerebral, que levam a maior e melhor interação com o meio ambiente e com a sociedade que está inserido, deixando de ser um passivo, um paciente, para tornar-se o agente da sua própria cura. Então, a ideia fundamental é que tudo é uma coisa só. A gente só precisa conseguir convencer as pessoas que sabem de medicina que a medicina fala a mesma coisa que a gente não está em dissonância, a gente está em concordância. Muito obrigado a todos.